Sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. Hoje recebemos o capitão do Corpo de Bombeiros, Léo Fará. Ele é especialista em busca e salvamento e gestão de desastres. Além de uma vasta experiência internacional, foi o comandante de operações em Mariana e Brumadinho. Também atua como consultor, instrutor, palestrante e escritor. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Léo, você pode comentar um pouco para a gente de maneira resumida, óbvio. Você sempre quis ser bombeiro, como foi a sua trajetória até chegar nessa ocupação? Então, eu não tinha o sonho de ser bombeiro, meu sonho era de ser médico, né? Eu estudei bastante, eu sou filho de médico e psicóloga, meu pai tem clínica aqui em Belo Horizonte, e eu estava estudando para ser médico, prestei o vestibular, passei, comecei a cursar, e num determinado momento eu queria também ter uma renda. E aí eu vi um anúncio sobre trabalhar no bombeiro, para trabalhar no resgate. E aí eu decidi escrever no concurso, naquela época, né, um tempo atrás, em 2003, que eu fiz o vestibular, não tinha essa coisa de você prestar o vestibular para várias universidades, igual hoje tem aqui no Brasil, no Enem, né? E aí eu decidi, quando eu fiz o concurso, né, para medicina, eu fiquei muito bem colocado, porque passar medicina era, assim, bem mais difícil, eu acredito, que hoje, né? Não tem como eu comparar isso, mas eu acredito que era bem mais difícil, porque se você quisesse prestar vestibular para várias faculdades, você tinha que viajar até as faculdades e você prestar o vestibular lá. Enfim, aí eu prestei um concurso para bombeiro e acabei passando. Só que para mim foi um mundo totalmente diferente, né? Era um local onde eu tinha um cabelo maior, tive que raspar a cabeça, eu tinha que chamar todo mundo de senhor, pessoas da minha idade chamar de senhor, não estava acostumado com aquilo, os postos e graduações, né, soldado, sargento, tenente, eu não entendia nada de nada. Sim, eu caí totalmente de paraquedas num mundo assim, que eu não conhecia. E tive muita dificuldade no início, né? No início, para mim, foi bem complicado, porque esse mundo novo, ele era realmente algo que não estava dentro da minha ideia de ser um bombeiro, ainda mais militar. Na verdade, eu fui descobrir que o bombeiro era militar quando eu entrei dentro do quartel, que aí eu fui ver, cara, isso aqui é militar, é igual ao exército. E aí, nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas, me deu muita vontade de desistir, muita mesmo. Só que aí começaram algumas aulas práticas, tipo mergulho, e eu sempre nadei desde pequenininho, 4 anos de idade. Então eu comecei a ter facilidade na natação, no mergulho, e aí eu comecei a me interessar pelaquela atividade. Principalmente na hora que chegou na parte do atendimento pré-hospitalar. Como eu queria fazer medicina, era algo que para mim era bem legal. Fazer atendimento pré-hospitalar, ter essas noções de primeiros socorros, sendo bombeiro. E aí fiquei apaixonado, depois eu fiz o concurso de oficial e segui carreira, vamos dizer assim. E Léo, todo esse preparamento com certeza é um desafio tremendo, que te tira da zona de conforto. Deve ser coisas assim absurdas que você deve passar. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, que você já enfrentou algumas dificuldades depois, né? É a prova e a prática depois. Realmente é um mundo diferente quando você vai para uma prática, ou quando você chegou lá e falou, putz, não era bem isso, como é que funciona, como é que dá esse nervoso, como é que realmente você faz essa transição entre o que você aprendeu, né, e realmente para a prática? Olha, a gente tem assim, dentro da formação básica, né, você entra aí como praça ou oficial, a formação básica ela é um nivelamento, onde deixa todo mundo no mesmo nível. E depois que você forma, você tem alguns cursos de especializações. Vamos dizer que é como se fosse também quando o médico vai fazer a residência dele, né? Então ele vai se especializar em ortopedia, geriatria, o que for. Então dentro do bombeiro a gente tem essas especializações também. A gente tem especializações do tipo, vou me especializar na área de mergulho, vou me especializar na área de salvamento em altura. E eu comecei a fazer vários desses cursos, vários mesmo. E aí uma área que me interessou muito foi a área de desastres.
que era algo muito novo. Eu tinha sido enviado para fazer um curso em Brasília, mas era um curso de busca e resgate de estruturas colapsadas, voltado para atendimento em terremotos. E eu falei assim, cara, a gente precisa de treinar isso, né? Desastre. Eu comecei a pesquisar quais eram os desastres mais comuns aqui no Brasil. E aí eu desenvolvi um curso voltado para soterramento, enchentes, inundações e o gerenciamento de desastres. Só que eu não tinha participado de nenhuma operação ainda. Então, assim, a gente, além de ter feito o curso, eu participava e dava essas instruções. E aí eu comecei a pegar muito pesado nesses cursos. O primeiro curso nosso de operações em desastres foi em 2012. Na verdade, era um treinamento que virou curso em 2013. E aí, em 2014, a gente vivenciou o primeiro desastre com barragem, que foi em Itabirito, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte. E quando a gente viu aquela coisa gigantesca, né, aquele mundo de lama, e a gente já estava treinando para aquilo, eu falei assim, putz, tá bem pior do que, né, o que a gente está treinando. E aí a gente começou a pegar mais pesado ainda no treinamento. E os nossos treinamentos, eles eram assim, a primeira semana, os alunos, eles dormem mais ou menos 8 horas. Durante uma semana inteira, dormem 8 horas no total. Porque eu comecei a estudar o que a maioria dos grupos de operações especiais do mundo, eles faziam para que os militares, né, da Marinha Americana, né, os Navy SEALs, o que eles faziam para eles criarem uma resiliência. Porque dentro desse estudo eu percebi que o importante não era o físico, o importante era você ter resiliência mental. Como que você fazia para ter uma mente forte? E aí eu peguei, conversei com vários instrutores de fora, mandei e-mail e cheguei num formato de curso onde a gente principalmente fazia o aluno ou aquele aprendiz a trabalhar todos os dias com a incerteza. Porque os melhores bombeiros, os melhores alunos eram aqueles que tinham facilidade de lidar com essa incerteza. E aí eu comecei a ver na prática que isso funcionava. No desastre de Itabirito, de Mariana e Brumadinho. Se eu for falar, olha, a maioria das ocorrências que eu vou, 90% dessas ocorrências, elas são ocorrências que são muito mais fáceis do que o treinamento. Muito mais fáceis. O treinamento é extremamente exaustivo. 9% vai estar aí no mesmo nível ou igual ao treinamento, que são ocorrências como Brumadinho, como Mariana, como a operação internacional que a gente foi, que foi lá em Moçambique. Então essas ocorrências vão estar nesse mesmo nível. E aí as pessoas perguntam só, mas e esse 1% que está faltando aí? Esse 1% é exatamente o que o treinamento não consegue reproduzir nunca. Por exemplo, eu não consigo reproduzir dentro dos meus alunos aquele sentimento de dor de você ver um parente que perdeu o seu filho ou perdeu o seu pai, ou você reproduzir sentimentos de ansiedade, mas de tristeza, por você estar vivendo num ambiente onde tem muitas mortes, onde você tem um ambiente que foi criado em torno de um grande desastre. Isso eu não consigo reproduzir. Então, essas ocorrências de maior vulto, de desastres, elas têm esse fator que é praticamente impossível de conseguir reproduzir dentro de um treinamento. E aí, para isso, é o que a gente utiliza de técnicas, né, de time de alta performance, para a gente conseguir responder cada vez melhor a essas operações. Mas voltando lá na pergunta, né, a gente tenta dentro do treinamento reproduzir isso. Como que a gente reproduz isso? A gente reproduz com os bombeiros ficando com muito tempo com fome, muito tempo com sede, muito tempo sem dormir. Principalmente o sono é um fator que ajuda os instrutores a nivelar esses alunos, porque o sono ele tem a característica de que o aluno para de raciocinar, ele começa a ficar nervoso, ele começa a reagir, ele começa a não... aquelas sinapses lá do cérebro, né, parece que elas não entram em uma boa conexão e eles começam a surtar. Então, o militar que consegue manter a calma nessas condições de sono, frio, fome, provavelmente é aquele cara que eu vou precisar dele dentro de uma operação extrema como essas.
E, Léo, é interessante você falar isso, porque eu mergulho, né, desde de moleque, e eu sou dive master. E por conta dessa trajetória, eu tive que me formar em mergulho de resgate. Nessa ocasião, eu tive que fazer, né, curso de salva-vidas de piscina, de socorrista e o próprio mergulho de resgate, e muitos desses treinamentos eu fiz com o próprio Corpo de Bombeiros. E foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Isso porque era só uma pequenina fração, né, do que imagino todos esses treinamentos, tudo que vocês passam no dia a dia. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o quão sério era esse treinamento, e no meu caso, eu tive uma encenação até. Na minha prova, digamos assim, tinha uma pessoa que foi lá, uma situação que ela foi empalada num portão, e era ator, tinha efeitos especiais, tinha gente se portando como família, como público curioso, e a gente tinha ali o tempo que a gente tinha, né, quem estava fazendo o curso ali, a gente tinha como os protocolos que a gente tinha que seguir. E foi muito difícil, porque era uma encenação que a gente não estava prevendo, né? Era uma sala fechada, a gente entrou e se deparou com aquela situação do nada. E eu senti muita dificuldade dessa imprevisibilidade. E é isso que você comenta, que é a escola de vítima, né? Você já comentou um pouquinho aqui dessas provas que vocês colocam os alunos dos cursos, mas isso é o que faz vocês filtrarem, né, aquelas pessoas que vão ter a aptidão ou a vocação para esse passo além, e de repente aqueles que não conseguem chegar ao final. E queria que você comentasse um pouquinho também se são muitas pessoas que não conseguem passar por essa escola de vítima. Sim, bom, no curso todo, né, se a gente for olhar, o curso ele começa mais ou menos com 45 a 50 bombeiros e formam 15. Não que é um orgulho para a gente formar pouco, tá? Não é nada disso, porque, na verdade, você fazer o bombeiro desistir em qualquer treinamento é muito fácil. O difícil é eu pegar um cara que não sabe nada, absolutamente nada, e ensinar com que ele saia de lá sabendo muito. Então, assim, mas o número de bombeiros que desistem, eles desistem não são por conta das questões técnicas. E todo bombeiro que desiste, que toca o sino que a gente fala, né, eu paro e eu faço uma entrevista com eles. Olha, por que você desistiu? O que aconteceu? E, cara, 95%, 96% deles, né, um ou outro, que desiste porque ele não conseguiu fazer uma prova técnica. Eles desistem por conta desses fatores. Ô, capitão, eu tava sentindo frio demais. Capitão, a minha mente ficava falando que eu não ia conseguir, porque a gente trabalha isso neles, né? Fala assim aqui, olha, se eu fosse vocês eu ia desistir porque na escola de vítima, né? Porque vocês vão entrar em hipotermia e não vai reverter, e ele acaba acreditando naquilo, pelo sono, por ele não conseguir raciocinar. E a escola de vítimas, né? O que a gente faz? A gente faz com que eles sintam o que a vítima sente. Porque um dos fatores mais importantes dentro do nosso trabalho é ele saber ter empatia, mas empatia com o cliente dele, que é a vítima. Então, para ele não desistir de uma operação de soterramento, uma operação de mergulho do que for, ele tem que passar por aquilo. Por isso que é importante a gente, né, literalmente soterra os bombeiros com água, lama, eles ficam com um balde na cabeça, totalmente cobertos de lama, exatamente para eles terem a sensação de que uma vítima tem. Em determinado momento, por exemplo, a gente para de fazer tudo, é um silêncio mortal, para que eles sintam aquela agonia que a vítima sente de quando acaba um resgate. Poxa, ninguém vai me tirar daqui, cadê a operação? Então isso tudo é importante, a escola de vítimas é importante, para que ele saiba como a vítima sente, o que ele precisa de trabalhar para que... Desculpa. Como ele precisa de trabalhar para que a vítima seja a pessoa mais importante do resgate. Então, dentro das nossas atividades, sem dúvida nenhuma, essa escola de vítima, você levar eles ao extremo do que uma vítima passa, é super importante para a gente ver quem que vai ter essa resiliência mental, quem vai conseguir trabalhar com essa ansiedade, quem vai conseguir trabalhar aí com essa incerteza muito grande. Eu costumo dizer, né, quando eu fiz curso de mergulho, que eu tive a oportunidade de fazer curso de mergulho no bombeiro e fora.
e que fora as pessoas mergulham para ver peixinho, né? A gente fica brincando muito disso. E que o mergulho do bombeiro, a gente não consegue enxergar nada. Mais de 80% das nossas operações são operações às cegas, que você vai procurar talvez um corpo, que você não sabe nem onde que tá, que você tem que ir tateando e com aquela ansiedade, poxa, do que eu vou encontrar? Você pode ser tragado, você pode ser cortado por um arame farpado, então são muitas incertezas, e geralmente o que a gente fala, o que mata o combatente é essa incerteza, é ele não saber o que vai acontecer depois. E aí ele fica antecipando essa dor futura. É exatamente essa ansiedade. A ansiedade é você antecipar uma dor futura. Então, o verdadeiro operador, né, de operações especiais, o operador de desastres, ele consegue trabalhar com o que ele está vendo, com os fatos. E ele não fica se preocupando com o que pode vir. Por quê? Porque ele já passou por diversos treinamentos e ele sabe como atuar. É diferente, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar alguns Navy SEALs, e muito diferente do que eles vivem é que, por exemplo, quando eles foram capturar o Bin Laden, a CIA reproduziu exatamente a mesma casa que o Bin Laden estava, e o almirante McHaven, ele só deu ok para o Obama para que ele pudesse fazer a operação, depois que eles treinaram diversas vezes, e o Team Six, né, que era o time dos SEALs que iam executar aquilo, eles conseguissem executar aquilo até de olho fechado. Então essa foi a condição. O grande problema nosso é que a gente não sabe qual ocorrência que vai pegar. A gente não sabe, olha, hoje à noite vai entrar uma ocorrência de vítima extraviada em mata e a gente vai ter que ficar andando 3 dias. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, é aquela coisa assim, a gente tem que estar preparado para tudo. A gente não tem o tempo de treinar antes de uma operação. E as operações policiais, e esse tipo de operação que é de operações especiais do Exército ou da polícia, existe um pré-planejamento onde você consegue prever algumas coisas. E a gente tem que trabalhar com o imprevisível. Muito legal. E eu entendo que, diferente do que a gente vê em algumas culturas ou corporações, ou até que a gente vê em filme, eu entendo que esse treinamento é o que você falou, né? Não existe orgulho nenhum em ser tão exigente, né? Quer dizer, não existe uma marginalização daqueles que, de repente, não conseguem chegar até o fim. É muito mais entender o porquê que eles não chegaram e até ajudar em como capacitar essas pessoas, né? Exatamente, porque a gente não. É aquela coisa do pede para sair, né? Isso não é um orgulho pra gente, o cara que pede para sair. É porque naquele momento, com aquelas condições, com o momento que ele tá vivendo, ele não tá capacitado para aquilo. Por exemplo, nos nossos cursos, existe um frio extremo. Porque o frio é algo que você não consegue controlar. Voltando um pouquinho, como que aconteciam os treinamentos? Os treinamentos, eles eram extremamente físicos, né? Eram treinamentos onde se exigia muito do físico, aquela coisa do cara ser muito forte, ter resistência. Só que a gente começou a perceber que dentro desses treinamentos físicos, o cara sabia, por exemplo, que daqui a 1 ano ia ter o curso de operações em desastres. E ele começava a fazer um treinamento físico, preparação ferrenha para que ele enfrentasse o curso. E aí ele passava, porque ele estava preparado fisicamente. E algo que não tem como você controlar são esses aspectos psicológicos. Você não tem como controlar o frio que você está sentindo. É lógico, não, um bombeiro lá que é muito magro vai sentir mais frio do que outro que tem uma capa térmica maior. Então esses fatores são fatores que eles ajudam. Não quer dizer que o cara que é muito magro, ele é mentalmente mais fraco, mas que naquelas condições ele não conseguiu. E da mesma maneira que não é só isso que a gente... Uma coisa é você formar no curso, outra coisa é você participar do grupo de operações especiais, porque nem todo mundo que forma no curso quer dizer que vai trabalhar no batalhão de operações especiais. Dentro do batalhão, eu tenho que ter muito mais certeza quem que é aquele bombeiro que é um cara que tá... Quem que é o cara que vai segurar a sua corda quando você estiver mergulhando? Você pode confiar nessa pessoa? E essa confiança, ela é muito mais importante do que a habilidade em si, porque a habilidade eu ensino. Então existem alguns fatores que eu olho no curso, lógico, ele vai passar, vai cumprir as provas pela habilidade,
mas ele vai entrar no grupo, ele vai entrar no batalhão de acordo com o nível de confiança que eu posso ter nele. O que é esse nível de confiança? É você perguntar assim, cara, eu confio a minha família e as minhas finanças nesse cara aqui, que tá do meu lado? Esse cara, eu posso confiar nele, porque ele vai entrar no incêndio comigo, e se tudo desabar, ele vai dar um jeito da gente sair de lá junto? É esse nível de confiança que a gente quer, que a gente procura nos bombeiros. Então, é um conjunto de fatores. Você pode ter todas as habilidades para formar num curso, mas você pode ser um cara extremamente individualista, que guardou a comida só para você, que não se preocupa com o cara do lado, que pensa assim, cara, deixa ele... não vou ajudar ele na natação, não, deixa ele se ferrar que eu vou olhar só ao meu lado. Então, muitas vezes, esses fatores que a gente olha são fatores de convívio, né, de corpo, por isso que é corpo de bombeiros. A gente quer saber se aquele bombeiro ali, ele realmente daria a vida dele pelo outro bombeiro ou pela vítima. E isso aí você não olha pela habilidade, você olha como fatores com confiança da pessoa que está do seu lado. Eu costumo dar um exemplo, né, que as pessoas perguntam assim, olha, mas os bombeiros eles entram no incêndio porque tem roupas especiais, tem um capacete, tem aquele cilindro, não é de oxigênio não, todo mundo fala cilindro de oxigênio, não é de oxigênio não, se ele entrasse com cilindro de oxigênio no incêndio explodia, então é cilindro de ar comprimido. Então a gente entra no incêndio por conta desses materiais? Não é. A gente entra dentro do incêndio sem saber quem que tá lá, por quê? Porque lá fora do edifício sempre fica uma dupla de bombeiros que eu tenho certeza que qualquer coisa que acontecer, qualquer que for o problema que tiver comigo lá dentro, aquela dupla de bombeiros vai entrar sem titubear para me tirar de lá. É esse fator que faz com que os bombeiros enfrentem perigos que eles não estão vendo. E é por isso que o nosso treinamento tem que ver esse tipo de habilidade. Se essas pessoas que estão lá possuem esse tipo de habilidade, na verdade, de confiança de entregar a sua vida por outra pessoa. Fala um pouco pra gente agora, mais especificamente, acho que a gente também tem a curiosidade de entrar principalmente na questão de Brumadinho, de Mariana, mas um item que eu já ouvi você falando em outra ocasião, que eu achei muito interessante, é a questão da triagem nessas missões, né, de salvamento. Como que isso funciona na prática? Olha, é uma situação bem... a gente trata de maneiras diversas. Por exemplo, em uma emergência, uma situação rotineira, existe um protocolo, né, que é um protocolo START, onde você avalia quem são aquelas pessoas que têm a maior chance de sobrevida. Quando você tem, né, quando você tem uma ocorrência de grande vulto, aonde os recursos humanos e logísticos eles não são suficientes para atender as vítimas, o que a gente olha principalmente é quais são aquelas vítimas que têm maior capacidade de sobreviver. Quais são essas vítimas que eu consigo salvar com menor tempo e elas têm uma maior chance de sobrevida. Então não é muito o que as pessoas pensam, mulheres e crianças, idosos, não tem muito disso. Porque existe uma quantidade de vítimas muito grandes a serem salvas. E o grande problema num grande desastre, né, numa grande operação como essa, é você conseguir dimensionar isso. As primeiros dias, né, os 2 primeiros dias de Brumadinho, por exemplo, as notícias eram de que eram mais de 1.000 vítimas. Em Mariana, os primeiros dias davam conta de que eram mais de 400 vítimas. Então, é difícil você dimensionar seus recursos para algo que você não sabe. E aí fica complicado da gente realmente fazer esse tipo de resgate. Tanto que nessas 2 situações, tanto em Brumadinho como Mariana, e principalmente em Mariana, a gente foi salvar quem a gente viu que estava vivo, né? Sem preocupar. A gente via situações onde tinham, principalmente em Brumadinho, que tinham pessoas mortas, que a gente nem tentava, assim, olha, aquilo ali não tem chance. Mas é porque a gente precisa de agir friamente para que a gente salve o maior número de vítimas, né? Para que o maior número de pessoas possam ser salvas com aqueles recursos que a gente tem naquele momento, naquela hora, que são recursos escassos. É uma visão muito pragmática, né? Tem que realmente deixar a emoção, digamos assim, num segundo plano, né? Não, totalmente. É difícil, né? São decisões difíceis de serem tomadas.
Em Mariana, por exemplo, a gente sobrevoou uma cidade que estava todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar, e a gente decidiu, né? Eu decidi conjunto com o comandante da aeronave, olha, não vamos descer, vamos seguir o fluxo de lama para ver até onde que foi. Porque pode ser que tenha alguma cidade que não foi atingida. Então, assim, são decisões extremamente difíceis de serem tomadas. E, Léo, eu imagino que nessas situações de desastre, as pessoas querem ajudar, né? Não necessariamente habilitadas para estar ali, né, no resgate e tal, mas imagino que pela comoção, né, a população em si queira também ajudar. Como que vocês coordenam essa questão dos voluntários, né, de pessoas que estão ali na maior boa vontade, mas, enfim, se não tiverem o treinamento necessário, podem muitas vezes atrapalhar? Como que vocês fazem essa coordenação? Olha, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, nós abrimos uma seção só de coordenação de voluntários. Porque muitas vezes as pessoas, igual você bem falou, elas querem ajudar, mas elas querem ajudar em algo que elas não são habilitadas. E a gente teve problemas, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, de pessoas que tentaram entrar na zona quente, que era a zona da lama, delas ficarem totalmente engolfadas pela lama, porque não sabiam sair. E existem tantas coisas que podem ajudar, igual em Mariana, em Brumadinho, por exemplo, teve uma mulher que começou pegando, a primeira roupa que ela pegou para lavar foi a minha. Ela viu que eu estava vestindo uma roupa já toda suja de lama há 3 dias e ela se ofereceu para lavar minha roupa. E isso virou, assim, uma corrente gigantesca de voluntários lavando as roupas dos bombeiros, porque a gente ficava empenhado 7 dias lá, 10 dias no total. Eu fui o que ficou mais tempo empenhado direto lá fui eu, que foram 10 dias. E a gente não tinha água para lavar a roupa. Então, são pequenas atitudes que elas fazem toda a diferença na operação. Então, não tem, as pessoas têm que entender que não tem que necessariamente você participar do resgate, você tá na lama. Elas têm que entender que a operação, né, o corpo de bombeiros e toda uma operação dessa, ela funciona por conta da participação de todo mundo. Eu costumo dar o exemplo de um acidente automobilístico numa rodovia. Todo mundo quer lá tirar a vítima, cortar o carro, né? Aquela coisa mais cinematográfica. Só que se não tiver um cara lá a 100 metros de distância do acidente sinalizando com o cone, vai vir uma carreta e vai matar todo mundo. Então o resgate só funciona por quê? Porque tem uma pessoa que está se arriscando, mas porque tem outra que está protegendo ele. Tem outra que está cuidando da operação, que está cuidando da alimentação, que está cuidando do aprovisionamento. Então, as pessoas que são voluntárias, elas têm que falar, poxa, o que eu posso fazer de útil para aqueles bombeiros ou para aquelas pessoas que estão precisando de um resgate? E entender que não é que nós somos os atores principais, não existe isso, né? A gente enxerga muito bem isso dessa coletividade, que todas as pessoas são importantes dentro de um cenário como aquele. E Léo, uma dúvida que eu tenho, principalmente no momento tão difícil que a gente está vivendo de saúde mental. Como é que é a volta, né, ou a transição desse momento do desastre para o mundo normal depois? Porque deve passar muita coisa na sua cabeça. Como é que você trabalha essa parte? Olha, mental? A gente tem dentro, principalmente do batalhão especializado, né? A gente tem a gente chama assim, uma irmandade muito grande, né? A gente costuma dizer que são irmãos de farda, né? Não é colegas de trabalho. Mas lá no bombeiro, né, dentro desses desastres, é montada uma seção só de saúde, onde existem médicos, psicólogos, fisioterapeutas que precisam, que apoiam a gente. Fato é que algo que me ocorreu até recentemente, conversando com alguns SEALs e alguns militares da Marinha Americana, eles aposentam mais cedo. E depois de 10 anos servindo, se eu não me engano, 10 ou 12 anos servindo, e eles indo para 2 operações de guerra, eles têm a possibilidade de se aposentar antecipadamente, exatamente para evitar a síndrome de burnout, para que eles não fiquem realmente, que eles falam assim, não fiquem doidos mesmo, porque é muita coisa que eles veem, é muito desastre, é muita morte, é muita dor,
E isso, no longo prazo, não sabe qual que é o efeito que vai causar. Tem eu não sei se já ouviram falar, existe um negócio que chama síndrome do sniper. O que é essa síndrome do sniper? O sniper é aquele militar, né, altamente capacitado para executar tiros de precisão, que ele não pode errar. Para vocês terem ideia, um dos treinamentos de sniper, eu tive a oportunidade de conversar com um, ele é acionado e ele tem um alvo para ser atingido. Esse alvo passa uma única vez em um período de 48 horas. Ou seja, ele não pode dormir 48 horas, ele não pode ir no banheiro 48 horas, porque aquela é a prova final dele. Se ele errar aquele tiro, ele está eliminado. E aí aquele cara executou mais de 1000 tiros no curso, ele passa por essa prova, e aí depois de passar por essa prova, ele tem que executar. Aí imagina esse cara altamente capacitado vai para a guerra. Fica lá, 2 anos no Afeganistão. E ele volta sem que ele tenha executado nenhum tiro. Quando ele volta para a casa dele, para o mundo comum, para a sociedade, eles observaram que alguns snipers começavam a matar pessoas. Porque ele vivia o objetivo dele era acertar um alvo e ele não conseguia fazer aquilo. Ou então, dentro da guerra, eles pegavam pessoas que não eram alvos e executavam. Então, essa síndrome do sniper é aquele cara que é extremamente capacitado, ele não consegue lidar com tudo aquilo. Então, existem muitas iniciativas, principalmente fora, de readaptação à vida social dessas pessoas, de fazer com que elas se aposentem mais cedo, de arrumar instituições onde eles possam trabalhar. Tem uma muito legal que chama Team Rubicon, que para mim é fantástica, que aproveita os veteranos de guerra para responder a desastres. Então, o que eu procurei fazer com a minha tropa, com os militares que trabalham comigo, é sempre ter um canal muito aberto de conversa, de ver e de conhecê-los, né, acima de tudo. Como a gente convivia muito tempo, eu de olhar para um militar, para um bombeiro, eu sabia se ele estava bem ou se ele estava mal. E como comandante, eu tinha autonomia de levar ele ou não para uma missão. Mas por quê? Porque eu tinha um conhecimento muito grande desses bombeiros. Eu já tinha uma convivência muito grande, que é onde a gente vai lá naquele 1% que eu falei no começo da conversa, de como que você aproveita isso. Esses bombeiros que viveram isso tudo, Brumadinho, Mariana, a nossa missão internacional em Moçambique, eles têm um diferencial que chama capital intelectual. Por mais que eu queira ensinar para qualquer bombeiro o que eu vivenciei, só eu vivenciei. Só eu senti aquelas dores, só eu senti aquela poeira, só eu senti o sol escapando. Com a equipe, porque esse capital intelectual, ele é impossível de ser reproduzido. Você não consegue ensinar ele. Então, eles têm um conhecimento adquirido em operação muito grande que precisa de ser aproveitado. E aí, quando o grupo é unido, quando o grupo é coeso, quando ele já está há 10 anos, é igual a nossa família mesmo, né? Você olhar para um filho seu, para sua esposa, só de você olhar, você sabe se ele está no dia bom ou no dia ruim. E isso ajuda demais em uma operação. E Léo, até nessa parte que a gente está vivendo numa pandemia, um desastre, né, que é onde a gente, de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, toda essa sua experiência de ter passado por algumas coisas já, o que você daria de dica para as pessoas? Olha, principalmente as pessoas entenderem que toda crise, todo desastre, ele um dia acaba. Sempre. Não há crise que dure para sempre, não há mal que dure para sempre. Por mais longo que ele pareça, não acabar. E isso é algo que eu tenho percebido nas pessoas, né? O número, por exemplo, de tentativas de autoextermínio dentro de ocorrência, de atendimento de autoextermínio que a gente atende no bombeiro, cresceu absurdamente. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas. E aí o importante é elas focarem em questões onde elas tenham o controle daquela situação. O que está no controle dela? Eu falo que hoje em dia, né, a geração atual, e a gente também está fazendo parte disso, é uma geração que ela é muito ansiosa. Mas por quê? Porque hoje em dia é tudo automático. Eu dei um exemplo numa palestra recente que quando eu queria alugar um filme, quando eu era eu tinha 10 anos, eu tinha que ir lá na locadora,
colocar o nome no papelzinho, esperar até o lançamento, se não tinha ninguém na reserva. Se esse filme lançasse, eu tinha que ir para minha casa com a fita, né, o VHS. Se eu não rebobinasse a fita, eu pagava multa, então a gente tinha que rebobinar. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia o cara entra no Netflix, aperta um botão, ele vê o filme a hora que ele quiser. Em qualquer canal de streaming. Então a vida tá muito rápida, é tudo num clique, é tudo muito rápido. A gente não precisa de esperar ouvir uma faixa inteira do você ouvir a outra música, você escolhe só a música que você quer. Então esse mundo dinâmico tá criando pessoas ansiosas e tá criando pessoas que elas não conseguem trabalhar com isso. Então o que eu falo muito para as pessoas hoje em dia é focar no que tá no controle dela. Peraí, eu consigo acabar com pandemia? Não consigo. Só que um dia ela vai acabar. E quando ela acabar, o que eu vou fazer? Quais são as perspectivas? As pessoas elas perdem muito tempo discutindo ou pensando em coisas que estão fora do controle dela. Algo que a gente ensina para os bombeiros, até no curso, que ajuda muitas pessoas, aqueles momentos que você vai dormir, antes de você dormir, que fica aquele turbilhão de pensamentos. O que é isso? Aquilo ali é o seu cérebro falando para você o seguinte: olha, não esquece disso, não faz isso, você vai esquecer. Uma das dicas para mim que é fenomenal, que eu aprendi no curso de operações especiais, pega a sua caderneta de anotação e anota tudo que você tem para fazer na sua caderneta, porque o seu cérebro vai entender o seguinte: olha, ele não vai esquecer disso, isso está anotado, eu não preciso de me preocupar com isso. E as pessoas elas estão com essa ansiedade, estão com esse problema, elas têm esse sufoco. É lógico que tem várias outras questões que auxiliam, né, de questões que são muito políticas, das pessoas não poderem, por exemplo, hoje né, a cidade que eu moro é do lado de Belo Horizonte, Nova Lima. Aqui é muita trilha, mas as pessoas não podem fazer uma trilha, não podem andar de bicicleta, porque agora tem toque de recolher. E aí as pessoas começam a ficar revoltadas com aquilo. Poxa, eu queria estar andando de bicicleta, indo para uma trilha, mas eu não posso. Eu posso fazer alguma coisa? Não tem o que eu possa fazer. Então eu tenho que aceitar essa condição, isso que está fora do meu controle, eu tenho que aceitar essa condição e viver dentro do que está da minha condição. Porque a nossa mente, ela é inquieta. Então, cara, vai pegar um quebra-cabeça, monta um quebra-cabeça, vai tentar achar alternativas de ocupar a sua mente. As pessoas estão vendo que o mais importante é você ter uma mente saudável, uma mente tranquila, para que você possa conseguir raciocinar direito. Hoje mesmo eu recebi a ligação de um amigo meu, desesperado com uma determinada situação, de um amigo dele que está internado. E ele foi internado ontem, por um acidente. E aí ele querendo fazer um monte de coisa, ligar para médico, Aí eu falei com ele, cara, me passa mais ou menos o que ele tem. Né? Eu não sou médico, mas eu entendo mais ou menos. Aí eu olhei e falei assim: Thiago, pelo atual estado dessa pessoa, ela vai ficar internada no mínimo 2 semanas. Nada disso que você está tentando fazer agora vai servir daqui a 2 semanas. Cara, relaxa, espera, respira, pensa daqui a 1 semana você volta nisso. Coloca tudo que você pensou e anota num caderninho, e daqui a 2 semanas você volta a pensar nisso, porque nada do que você está pensando agora vai servir daqui a 2 semanas. Então a gente fica tentando antecipar. E eu acredito que as pessoas elas têm que têm que deixar de politizar algumas ações e realmente ver o quanto é preocupante ou não, porque às vezes para uma pessoa que não perdeu ninguém, que está todo mundo saudável, o lockdown é um absurdo, mas vamos supor, eu conheço pessoas que perderam a família inteira, e para essa pessoa, nessa realidade que ela vive, para ela o lockdown é mais do que necessário, porque talvez o lockdown, se tivesse feito antes, a família dela estaria viva. Ela começa a pensar um monte de coisa. Então a gente precisa de focar o nosso pensamento no que está sob nosso controle e esquecer as coisas que estão fora do nosso controle. Excelente. Léo, eu ia te perguntar qual missão foi mais complicada, se foi Mariana ou Brumadinho, mas eu vou mudar a ótica aqui. Qual você acha que foi mais bem sucedida? Olha, a missão de Brumadinho, ela teve uma notoriedade muito grande pelo fato de que ela hoje é considerada a maior missão de busca e salvamento do mundo, né? Ela superou a missão de busca e salvamento das Torres Gêmeas. No World Trade Center, né, tiveram 2.753 pessoas mortas, eu acho que é mais ou menos isso, desaparecidos.
e foram encontrados 1.643, 63% das vítimas. Em Brumadinho, né, em 4 milhões de metros quadrados, nós conseguimos encontrar 95% das pessoas. Só que quando a gente fala de número, não reflete muito a realidade. Por quê? Porque para cada família daquelas 11 joias que estão faltando, para cada uma daquelas famílias é 100% ainda. Uma pessoa é 100%. Então, assim, eu vejo que Brumadinho, tanto Brumadinho quanto Mariana foram 19 desaparecidos, nós encontramos 18. Só o senhor Edmilson José Pessoa que a gente nunca encontrou. Então, assim, é difícil de falar que, para mim, a missão de Mariana, por exemplo, não está completa, falta uma pessoa. Brumadinho não está completa, mas tem outras óticas. Por exemplo, a gente não teve nenhum acidente com bombeiro em nenhuma das duas operações. Nenhum, zero acidente, ninguém machucou nada, todo mundo voltou bem para casa. Então, assim, é muito complicado. Em termos técnicos, as duas operações foram extremamente bem sucedidas por diversos fatores. Mas essa falta, né, de você não saber quais são as pessoas que realmente não foram encontradas, que a gente precisa de devolver para as famílias, é que fica aquela incógnita, né? Que fica aquele vazio ainda da gente falar que a missão não foi cumprida. Mas para outras questões, né, zero acidente, todo mundo voltando, todos os bombeiros voltando bem para casa, eu acho que já são grandes vitórias. Então, assim, é difícil de falar assim qual das duas que foi bem sucedida. Depende do fator, da ótica que a gente está olhando. E no final das contas, eu entendo que é muito menos o número de vidas, por exemplo, que vocês salvam, e o contrário, né? Aqueles que não conseguiram, né? Você citou nominalmente uma pessoa, eu imagino que isso seja muito mais importante do que a quantidade do que vocês salvaram, né? Eu costumo dizer que eu não sei o nome das pessoas que eu salvei, mas eu consigo citar nomes de pessoas que a gente não conseguiu salvar. E isso é porque eu falo que, em algumas palestras, que tem coisas piores que a morte. Que é, por exemplo, você voltar para casa com um dos seus bombeiros que morreu, ou você não cumprir uma missão e avisar para um pai ou para uma mãe que você não vai encontrar, ou você não conseguiu resgatar a vida daquela pessoa. Isso é terrível, e é algo que a gente tem que carregar. Então não se trata da quantidade de vidas que você salvou, dos corpos que você conseguiu entregar. E é muito maluco, porque eu tive a oportunidade, teve uma situação específica em Brumadinho, teve um bombeiro do Paraná que perdeu a filha. E ele falou assim comigo, um dia ele foi no posto de comando e falou assim: capitão, eu sou bombeiro, já tem mais de 5 dias que minha filha está desaparecida, eu não tenho esperança ainda de que, como bombeiro, eu não tenho esperança de que os senhores encontrem ela com vida. Só que além de bombeiro, eu sou pai. E meu peso de pai, ele me fala que a minha filha, por algum motivo maluco, ela ainda pode estar viva. Quando o telefone toca, eu acho que ela pode estar viva. Quando alguém me liga, quando eu recebo uma mensagem, a minha cabeça reproduz várias cenas, tipo assim, olha, mas se ela ficou perdida na mata, mas se ela tá só a cabeça para fora, começa a reproduzir um monte de coisa. Então, como pai, eu preciso que vocês encontrem o corpo dela para eu ter paz e conseguir seguir a minha vida. Então, às vezes, as pessoas não entendem, poxa, mas por que os bombeiros estão ali até hoje? Não tem ninguém vivo mais. Não tem, mas a gente não é aquela pessoa que está vivendo aquilo, né? Imagina você conviver com essa possibilidade mínima que remota, né? Eu falo que a fé, ela supera ainda a esperança. Porque a gente fala, ó, não tem esperança ainda. Mas a pessoa tem fé. E a fé é algo inexplicável. E elas ainda acreditam que pode haver uma saída. Então elas precisam de descansar a mente. E muitas vezes o nosso trabalho é resgatar essa dignidade dessas famílias. Não é resgatar só corpos. Léo, a gente, né, para quebrar um pouquinho o clima aqui, a gente tem uma brincadeira no Polaris que chama-se Icebreaker. É um deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia uma para o nosso entrevistado. Beleza. Podemos sortear uma para vamos você? sim. Então vamos lá.
Sortear uma aqui. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda pela manhã? Vou tomar um café. Tô alucinado com café, bicho. Eu sou, tipo assim, eu sou assim, meu dia só começa depois do café. Se eu não tomar um café, eu tomo quase 1 litro de café por dia. Então, assim, primeira coisa, eu acordo para tomar café. Eu preciso tomar um café. Muito Sem bom. açúcar, viu? Sem açúcar, E sem com pão de açúcar. queijo? Minha vida é doce demais para tomar um café com açúcar. Cara, E com o pão de queijo, assim, aprendi a fazer um pão de queijo agora na quarentena aqui, que foi sensacional. Só 3 ingredientes, que é polvilho, creme de leite e o queijo meia cura. Você coloca a medida igual de cada um, então 1 copo de cada um, mistura, bota no forno, que é só alegria. Né? É o prazer do mineiro, né? Ter um cafezinho com um pão de queijozinho, então não tem coisa melhor. Você inaugurou uma nova rotina aqui, agora a gente vai pedir sempre uma Beleza. Você não, essa aí é sensacional. Não é minha comida preferida, não. Já que vocês falaram de comida, minha comida preferida é feijão tropeiro. Eu sou alucinado com feijão tropeiro. Sou alucinado com torresmozinho. Nossa senhora, não tem coisa melhor. Pode demais. Muito bom. E Léo, uma outra tradição nossa aqui é a gente pedir uma recomendação de filme e de livro. Pode ser algo relacionado com o tema, pode ser o seu livro, inclusive, ou qualquer outro filme ou livro que você acha interessante, que vale a pena compartilhar. Olha, eu não vou recomendar um filme, eu vou recomendar uma série que eu acho, assim, fenomenal e chama Band of Brothers, que é do Tom Hanks e do Steven Spielberg. É, tipo assim, pra mim, o cara que ele quer entender de liderança, de uma boa liderança, uma má liderança, e do que é um time de verdade, tem que assistir essa série. Ela, assim, ela é fenomenal. Eu já assisti várias vezes e sei as falas. Então, assim, é algo fenomenal. E tem um livro, eu gosto muito de falar sobre liderança, tem um livro que eu acho fantástico. Eu li ele em inglês, chama It's Your Ship. Este barco também é seu, esse navio também é seu. Eu não sei como é que vai ser a tradução, mas ele é um comandante, não vou me lembrar o nome agora, mas que ele fala como que ele transformou o pior navio da Marinha Americana no navio de maior destaque. E é um livro sensacional que vale a pena ler. E lógico, se o pessoal quiser ler Além da Lama, porque não é porque eu escrevi, não, é um livro que esses dias eu tive que reler para mandar para um projeto de talvez, né, quem sabe virar um filme ou uma série. Eu relendo o livro, eu me emocionava, eu ri algumas vezes. Então, assim, mas esse It's Your Ship, ou esse barco também é seu, e Além da Lama, e Band of Brothers. Com certeza vocês vão estar bem seguros. Muito bom. Você viu o The Pacific também? Não vi, até hoje eu não vi The Pacific, você acredita? Diz que é muito bom também, né? É muito bom, é mesma pegada, né? Só que é o outro lado da guerra. Beleza. Eu ia fazer a mesma pergunta, Conrado. Você tinha visto o The Pacific Brothers? É fantástico. Cara, é fora da curva. E tem um monte de lição, cara. Tem um monte de lição que aquele filme. Cada vez que eu vejo ele, eu falo assim, cara, como que eu não vi essa lição aqui? É sensacional. Agora, Léo, você fez um momento nostalgia, cara. It's Your Ship é um livro fantástico. Sério? Que não é? Que é isso? Fenomenal. É um livro, assim, fantástico. Eu até entrei para ver se era o mesmo na Amazon, né? Que é do Abrashoff. Isso, Michael Abrashoff. É esse mesmo, esse mesmo. Coisa assim. Cara, ele é sensacional. Sensacional. E outro livro que é fantástico, que é relacionado a isso, que eu até comentar no nosso bate-papo, que é do Dave Goggins. You Can Hurt Me. Que é o You Can Hurt Me, né? Que é o cara que fez de todos os treinamentos. O cara é foda. Eles têm um treinamento, que acho que não sei, ele mais um, que fizeram um treinamento físico que chama Unbeatable Mind, que é a mente imbatível. Porque, cara, a história do David é também sensacional. Mas eu prefiro mais, assim, as lições de liderança do It's Your Ship. Para quem quer comandar um time é ótima. E o do David Goggins eu vejo que é muito pessoal. A pessoa que está no momento de dificuldade vê que o que ela pode conseguir com ter uma mente imbatível, né? Tendo uma mente imbatível. Não, fantástico. Léo, chegamos ao fim. Só agradecer
pelo bate-papo, realmente emocionante por tudo que você passou aí. E outra coisa, o bem que você faz ajudando toda a sociedade, aí, principalmente por todos os desastres que você já teve presente. Só que tenho que agradecer por tudo. Que isso, eu que agradeço, Obrigadão mesmo, pessoal. no fundo Eu do acredito que coração. essas iniciativas, né? Cada um de nós aqui tendo um pouquinho do tempo, podendo levar uma palavra legal para as pessoas que estão em casa num momento tão difícil, isso salva vidas, né? Eu falo que a gente não precisa de ser um bombeiro altamente especializado em desastres e operações especiais para a gente salvar uma vida, não. Só de você virar e perguntar para uma pessoa se tá tudo bem e querer que ela realmente responda, você querer realmente ouvi-la, se ela realmente está bem, eu acho que já é algo que pode salvar várias vidas, e o que a gente faz aqui, levando uma palavra legal, levando uma palavra de incentivo, é salvar várias vidas aí no mundo. Muito bom. Obrigado mesmo, Léo. Que legal. De novo, Valeu, pessoal. um privilégio, uma honra poder ter você aqui, e tenho certeza que nossos ouvintes também esse papo. Show demais. Grande abraço. Valeu, pessoal. E quem fizer a receita do pão de queijo aí, marca o Polaris lá no Instagram e vai falar, tá? Faz a receita de pão de queijo e marca a gente lá. Fechado. Excelente. Muito bom. Valeu, um abraço. Obrigado.